Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelos novos inscritos, a vocês que me compartilham, aos novos membros e a vocês que têm feito aí contribuições usando o Pix. A pedido de vocês, continuo deixando o código aqui em cima. Para vocês que quiserem mais informações sobre a revista Esmeril que eu fundei e dirijo e sobre o curso de filosofia regular que eu ministro todas as segundas-feiras às 7h30 da noite. Tudo isso você encontra aqui na descrição. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esta obra aqui, 1984, de George Orwell. Foi uma das primeiras obras que eu li, isso ainda na adolescência, e recentemente, por causa da nova publicação pela editora Sétimo Selo, eu tive a oportunidade de reler essa obra. Isso, digamos assim, mais de 20 anos depois da primeira vez que eu li. E hoje eu vou falar para vocês porque é que eu considero que 1984 é um livro cinza. Bom, não é segredo para ninguém que muitas vezes a gente se refere às cores para exprimir uma sensação que a gente tem, né? E não só uma sensação, como também uma série de sentimentos que tal situação nos desperta. E em geral, quando a gente diz que algo parece cinza, é porque a coisa é triste, deprimente, dura, árdua e que não deixa nenhuma saída para a esperança. Então, quando algo massacra a sua esperança, a gente diz que aquilo é cinza, tá? E é nesse sentido que 1984 é uma obra cinza. Eu, muitas vezes, quando eu leio uma obra, eu acabo dizendo aí por algumas semanas, nossa, esse foi o melhor livro que eu já li e tal. E eu tive inúmeras vezes essa sensação. Eu tive inúmeras vezes esta percepção, esta impressão. Quando eu li Don Quixote, eu falei, esse é o melhor livro que eu li na vida. Quando eu li O Alto de Fé, de Elias Canetti, eu falei, esse é o melhor livro que eu li na vida. Quando eu li A Montanha Mágica, então, eu falei, nossa, acho que é impossível que exista um livro melhor do que esse. E inúmeras vezes eu tive essa sensação. Quando eu li cada tragédia grega, cada vez que eu releio Homero, eu falo, nossa, não é possível, esse é o melhor poeta do mundo. Então, assim, em geral, quando eu leio uma obra e a experiência final é colorida, é alegre e faz com que eu tenha a sensação de felicidade, porque eu estou expandindo a alma, ainda que o tema da história seja triste, né? Quando a alma, minha alma durante a leitura não é massacrada, mas ela se expande, eu tenho a sensação, eu tenho a convicção de que eu li, que eu acabei de ler o melhor livro que eu li na vida, né? Cada vez que eu li o livro de Chesterton, por exemplo, eu tenho essa impressão. Eu falei, meu Deus do céu, isso é uma das melhores coisas que eu li na vida. E, ao contrário disso, 1984, quando eu terminei, eu tava com um gosto amargo na alma, porque eu falei, pelo amor de Deus, esse acho que é o livro mais cinza que alguém já foi capaz de escrever. E eu não quero contar para vocês a história, eu não quero dizer como começa e como termina, mas eu simplesmente quero dizer quão grande é o talento deste autor por ter, por meio de uma obra literária, manifestado em forma poética a total ausência de esperança, o total aniquilamento da alma, a total falta de sentido de um mundo que os regimes totalitários legaram como experiência humana, tá? O 1984 é a transformação em poesia da experiência totalitária. E justamente porque a gente termina o livro querendo deixar ele num canto e esquecer para sempre, que é tão importante que a gente o leia. Recentemente eu fiz uma entrevista com os editores da Sétimo Selo, vou deixar aqui na descrição para no final desse vídeo, se você quiser assistir, e foi nessa ocasião que eu perguntei para eles por que é que eles relançaram 1984. Num vídeo um pouco mais antigo, quando eu falo de 7 leituras, 7 livros fundamentais, eu fiz uma série de indicações literárias e entre elas eu indiquei a obra do Samuel Johnson sobre o Shakespeare, né? O Samuel Johnson foi um dos maiores autores, né? Uma das almas mais brilhantes da literatura inglesa, e ele falava constantemente em justiça poética, né? O Samuel Johnson, vocês estão vendo, até coloquei aqui o dicionário dele para fazer esse vídeo para vocês. O cara foi tão sensacional para a literatura inglesa que ele tem um dicionário, ele chegou a fazer um dicionário, né? Tamanho era a sua erudição, sua criatividade, e os verbetes desse dicionário até hoje são apreciados em literatura como exemplos de genialidade e de
virtuosismo literário, tá? E o Samuel Johnson, ele falava muito que um dos elementos fundamentais da poesia é a justiça poética. E o que é justiça poética? Justiça poética é quando você consegue criar, por meio da literatura, você reproduz a beleza originária da realidade quando você dá falta dessa beleza na própria realidade. Então, quando na vida tudo parece absurdo e impossível de terminar bem, por meio da poesia você faz justiça à beleza própria ao mundo, fazendo com que, pelo menos em poesia, as coisas terminem bem, o vilão se dane e o cara bom seja recompensado, né? E a característica principal do 1984 é a inexistência total da justiça poética. Um livro que deixa a gente feliz, que a gente termina com uma sensação de expansão da alma, em geral ele tem justiça poética. De alguma maneira, ou por meio do final da obra, ou por meio da trajetória, ou pela mensagem que a obra deixa, você sente que a justiça ao que há de belo, verdadeiro e bom no mundo foi feita. E o 1984 é o exato oposto, não tem uma gota de justiça poética. É o tempo todo aniquilamento da alma. Até o caso de amor, que é um elemento fundamental para que se construa a narrativa do livro, até esse caso de amor, ele é triste, ele é cinza, né? E nem com um pouco de blush que a personagem coloca a certa altura de romance, nem esse blush consegue dar um pouco mais de vitalidade, né? Porque esse próprio caso de amor, na verdade, nada mais é do que uma resposta a um cotidiano completamente brutalizado. Então também essa experiência ela é um pouco brutalizada, né? E ela não tem romance propriamente dito. Ela tem, assim, durante alguns segundos acontece um pouco de romance entre esses dois personagens. Todo o resto é uma experiência um pouco mais grosseira e que termina simplesmente como se ela não tivesse acontecido e o sentido que ela teve foi completamente diluído. Então, se você realmente quer saber qual é a experiência humana sob um regime totalitário, se você quer ter essa experiência, se você quer viver o tipo de sentimento que a aniquilação da alma por meio de um estado totalitário te propicia, você leia essa obra, tá? A gente tem a edição nova da Sétimo Selo, vou deixar o link na descrição, mas você tem uma série de outras edições por aí, você encontra facilmente, é uma das obras mais reeditadas e é absolutamente fundamental que as pessoas leiam porque ele consegue fazer com que cada um de nós, por meio da literatura, a gente tenha a mesma sensação de desesperança total que o protagonista tem. Só para vocês terem uma ideia, chega mais ou menos metade do romance, a gente fica com uma ponta de esperança dizendo: ah, que bom, eu acho que ele vai conseguir vencer a brutalidade toda em que ele está envolvido. E aí o que acontece é o exato oposto. Tudo aquilo que representava uma pontinha de esperança até o meio da história se torna, na verdade, elemento de uma armadilha que vai jogar contra um paredão de violência o protagonista. E aí vai ser violência, pancadaria, espancamento, tortura, lavagem cerebral até a última linha, para que no final, quando você termine o livro, você fale: caramba, parece que a alma não vence aqui, né? E aí você percebe que no final do romance, você vê o que é uma pessoa que em algum momento da sua vida teve uma alma, ela termina no romance sem alma. E aí quando você está diante de um ser humano que perdeu a alma, de tanto que ele foi espancado, você entende exatamente o que é a experiência de estar no regime totalitário. Então, leia essa obra, se você quiser sentir isso dentro de você, para não se deixar levar por nenhuma ilusão quando alguém te promete um mundo perfeito. Porque quando alguém te promete um mundo perfeito, você pode ter certeza que a única coisa que ele quer é roubar a sua alma. Porque as pessoas que entendem que o mundo em si já é perfeito exatamente como ele é, são capazes de olhar cada detalhe da realidade e elevar isso à poesia, presenteando o leitor com a celebração da justiça poética, que é o elemento mais belo da literatura. Quando alguém te promete um mundo perfeito, ele está supondo que o mundo real é o problema. E quando você supõe que o mundo real é o problema e que não há nada para celebrar, é que você perdeu completamente a sua capacidade de se encantar com a realidade. E se você perdeu a capacidade de se encantar com a realidade, você vai afundar todos os seres humanos que ainda veem beleza no mundo num
universo quimérico que tende a ser apenas infernal. É isso que 1984 nos ensina e é por isso que ele é um livro cinza. Não deixe de ler esse livro, compre para o seu filho, tenha na estante da sua casa, que por mais que seja uma leitura dura e uma experiência triste, ainda é uma leitura fundamental. Bom, por hoje era isso. Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.